desde a nossa primeira videoaula, a gente sempre utilizou esse padrão de coloração para os candles, né? Então, branquinho, quando o preço fecha acima da abertura. Então, ele fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, branquinho. Candle negativo, quando ele fecha, né, o pretinho, né? Quando ele fecha, ele abre aqui e fecha mais embaixo, ou seja, fecha abaixo do preço de abertura. Ok. Dá para mudar isso? Claro que dá. Então a gente vai colocar aqui, ó, o mouse em cima desse candle. Clicamos com o mouse da direita, propriedades, né? E aí a gente vem aqui, ó, aparência, tá bom? Bom, suponha que, para o positivo aqui eu quero, sei lá, eu vou escolher o verde. Para o negativo, eu quero vermelho. Outra cor qualquer, mas vermelho, né? Para ficar mais claro, ó. Mudou. Acabou de mudar, tá? Ok. Mas o que normalmente vocês veem no meu gráfico, eu vou voltar aqui, ó, é um outro padrão, que não é bem esse daqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, vou colocar branco para o positivo, branco para o negativo, linha do positivo branco e também a linha branca. Ou seja, branco, branco, branco. Aplico, ok, ficou tudo branquinho. Ok, agora eu vou clicar com o mouse da direita, tá? E vou assim, ó, inserir regras de coloração. Eu vou pegar aqui, tem várias, de agressão, 2MV média, tal. O que eu uso é essa aqui, 2MV padrão. Tem muitas outras aqui, ok? Vou dar ok. Opa, não fez? Vou botar aqui de novo. Seria regras de coloração, 2MV padrão. Fez agora, tá? Deve ter feito alguma besteirinha lá. Ok. Bom, o que dá para notar que além dos candles verdes e vermelhos aqui, a gente tem uns caras brancos aqui, né? Olha só, tem três caras, né? Temos vermelho, temos verde e temos os branquinhos. Ok. Bom, o que é esses branquinhos aqui? Primeiro, isso aqui é de uma empresa, né, que coloca isso de graça e tem outros indicadores deles que é só por assinatura, mas esse aqui da coloração, ele é tipo grátis, ok? Mas vamos explicar por que que de repente tem os brancos aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos vir, clicar aqui, ou se não aqui mesmo, indicadores, né, ó, tá? E vamos pegar como a média móvel já está aqui, então não precisa pesquisar. Então, a média móvel, inserir. Que período que eu quero dessa média móvel? 20, tá? Vou dar OK para ele. OK, inseriu a média 20 aqui, tá? O que eu vou fazer? Propriedades da média móvel. Vou deixar ela aritmética mesmo. A aparência dela eu vou deixar como verde. Vou só colocar um pouquinho mais grosso. E olha, que normalmente as médias que a gente sempre coloca aí, sempre é pelo preço fechamento. A gente vai colocar como máxima aqui, ou seja, a máxima do candle. Ok, vamos aplicar. Aplicamos aqui, beleza. Agora vamos inserir de novo uma nova média. Tá? Inserir indicador, outra média aqui, tá? Vamos inserir também de 20 períodos, ok. Ela já aparece aqui, essa mais. Vamos vir na propriedade dela, deixar ela aritmética, só que aqui nós vamos colocar ela como vermelho, tá? E valores, só que dessa vez eu peguei da máxima, agora eu pegar da mínima. Ok, pronto. Vamos aumentar a grossurinha dela aqui também. Espera aí.
Vamos colocar espessura 2, tá? Para ficar mais legalzinho, chama mais atenção aqui da gente. Bom, então vamos tentar explicar o que são os verdes, tá? Os candles verdes. Os candles verdes são os que fecham acima dessa média aritmética de 20. Então, esse cara fechou aqui acima da média de 20, verdinho. Esse cara fechou acima da média de 20, fechou, verdinho. Esse cara também, esse também, esse. Tá, beleza. E esse cara aqui, ele fechou acima da média de 20? Não, né? Ele abriu aqui e fechou aqui embaixo. Então, todo mundo que está fechando entre a média verde, que é a máxima de 20 períodos, e a vermelha, que é a mínima de 20 períodos, é branquinho, ó, tá vendo? Fechou aqui, branquinho, fechou aqui, branquinho, aqui, branquinho, branquinho. Ok, ó outros branquinhos aqui, ó, tá vendo? Todos eles estão fechando dentro desta média. E os vermelhinhos, como é que é? Bom, qualquer candle que feche abaixo dessa média de 20 períodos, né, pela mínima, né, ele fecha abaixo dela, é vermelho. Tá fechando abaixo, tá fechando abaixo, tá fechando abaixo, tá fechando abaixo. Essa aqui tá encostadinho, mas fechou abaixo, fechou aqui, ó, tá? Fechou abaixo. Putz, e esse aqui? Ele fechou abaixo? Não. Esse aqui, ele abriu aqui e fechou, ó, já dentro da faixa. Então ele vira branquinho. E esse aqui, ó, bem na linha do limite, também o fechamento dele é aqui, então ele fechou abaixo, por isso que ele é vermelho. Ok? Deu para entender? Então, isso na verdade é simples, né? Às vezes a pessoa vê lá, é que você não vai ver eu colocando isso aqui, porque o padrão de cálculo ou de coloração desse 2MV padrão é exatamente isso. Fechou. Quem não fechou dentro das médias da máxima e da mínima de 20 períodos, ele é branco. Fechou acima, que nem esse cara aqui, ele é verdinho, ok? Basicamente isso. Ó, isso aqui não. Ele fechou aqui embaixo, quase na média, né? Dentro, entrando aqui, né? Então ele tá entre a faixa, então ele é branquinho. Bom, para que serve esse cara? Poxa vida, né? Então vamos lá, olha. Na verdade, a ideia é sempre estar de olho nos branquinhos, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um candle branco aqui, depois um outro candle aqui e tal, mas depois que eu saiu dessa faixa aqui, ele é branco. A ideia é fazer uma operação dentro, abaixo do primeiro candle, por exemplo, no caso aqui da venda, abaixo desse candle aqui, ok? Olha só, pegar um mais legalzinho aqui para ver, tá vendo? Toda vez que eu tiver um branquinho aqui, ó, e depois o próximo vermelho, eu faço uma operação aqui de venda. O stop deve ficar mais em cima aqui, tá? Aí o que acontece? Vendeu, quase estopou, depois ele vem, ó, para uma grande caída. Opa, dois branquinhos aqui, porque prestando atenção, não tem nenhum verde, né? Olha só, tem dois verdes aqui. Ok, o que eu faço? Eu faço uma compra aqui. E aí, ó, o que acontece? Ele sobe. Bom, basicamente é isso, né? Na verdade, você fica prestando atenção nos brancos. Então, assim, de cabeça, você já sabe que está entre as duas de 20, tá? Então, as operações você pode fazer normalmente scalper. Só que isso eu não uso sozinho, né? Como já falei. E não exatamente nesse padrão aqui, ó. Olha só, o que normalmente vocês vão ver, né, nas minhas lives, vai ser um pouquinho diferente disso, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, eu peguei isolado aqui para eu poder mostrar melhor, né, para vocês como que ficaria, tá?
só usando o 2MV padrão aqui e usando a aparência dele começando com zero aqui, mas normalmente eu não faço isso. O que que eu faço? Eu vou voltar aqui. Eu não gosto de deixar desse jeito, que eu perca a noção se o Kendo está positivo ou não. Então vou explicar um pouco melhor. A aparência aqui, ó, eu vou voltar. Em vez de branco, branco, tudo bem. O positivo é branco. O negativo eu vou colocar preto. A linha do positivo eu vou deixar branco aqui também. E a linha do negativo eu vou colocar um cinzinho, que acho que era isso que tinha, né? Olha, vou dar aqui, aplicar. A coisa agora mudou um pouco, né? O que que mudou? Na verdade, candles positivo, aqui eu estou conseguindo enxergar. Esse é um candle positivo, tá? Porque ele abriu e fechou acima, abriu e fechou acima. Que muda é exatamente aqui, quando é negativo, né? Em vez dele ficar só branco, né? Porque fica muito padrão de branco, ele vai ficar cinza, né? Porque no fundo a vela é preta, com um branco aqui, ele acaba ficando cinzinho, tá? Dá esse efeito, tá? Então fica mais claro para mim, né? Quando é uma operação de venda e uma operação de compra, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, olha só, olha. Então aqui, eu tenho brancos, aqui no caso da compra, ok? Eu tenho um branquinho, um cinzinha, tá? No fundo, esses dois aqui é branco, né? No padrão 2MV, né? Então não importa que ele é cinzinho aqui, então ele é branquinho. Então, dois brancos e um verde aqui, teoricamente, eu tenho que fazer uma compra. Vou jogar a stop aqui. O que que acontece? Olha só. Dei uma subidona. Tá. Olha, aqui, dois cinzas. Se vier um vermelho aqui logo em seguida, eu tenho que fazer uma venda. Ou sair da minha compra, ok? Mais ou menos essa ideia. É isso, ó. Sairia daqui, né? Não tem jeito, né? A hora que vem um verde aqui, ó, um vermelho, teria que sair. Mas isso é muito para scalp, tá? Então, isso aqui é isolado, né? Só pensando em operações rápidas, tá? Olha, presta bem atenção. Eu sempre utilizo cada indicador, cada coisa que eu tenho na minha tela com outras coisas, tá bom? A gente já vai fazer agora isso aqui. Vamos colocar isso ou colocar dentro do nosso gráfico, que é padrão nosso aqui de trabalho, ok? Entendido, né? Essas regras de coloração, tal, que ele muda aqui. E a diferença da forma que eu uso, né? Que aparecem os cinzinhos quando são negativos, inclusive as vermelhas também, né? Ó, tá vendo? Elas ficam mais escuras. Por que estão mais escuras? Porque esse candle é vermelho, porque está debaixo dessa média de 20 aritmética. No entanto, ele é um candle negativo, ok? Tá? Ele abriu aqui e fechou aqui. Ao contrário, esses aqui, ó, apesar de ser vermelho, está debaixo desse cara aqui da média de 20 aritmética, ele é um candle branco, é um candle positivo. E essas diferenças, ou seja, aparecem várias cores, né? Verde claro, verde escuro, duas já para verde, tá? Para vermelho também duas, verde claro, ou vermelho claro e vermelho escuro, além dos brancos e cinzas, tá vendo? Fica com mais, digamos assim, padrões diferenciados, ok? Bom, entendido isso, nós vamos para esse cara aqui, nada mais é o gráfico que a gente está montando desde o início da nossa primeira videoaula, ok? Então, vamos colocar, né, o padrão 2MV nesse gráfico para completar e ficar muito parecido com o que vocês veem na minha live. Então, olha só, inserir regras de coloração, tá? E o que eu quero? 2MV padrão. Inserir, 5 minutos adicionar. Ok. Olha só, ficou desse jeito, tá? Olha só, ficou agora, diferentemente de só olhar o padrão 2MV, a gente está com tudo aqui na tela. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para entender agora aqui
como é que eu uso esse cara. Tá vendo aqui, ó? Basicamente, o índice vinha caindo aqui. Olha meu estocástico aqui embaixo, ok? Se eu tiver que fazer uma compra, eu vou fazer por aqui. Se eu usar só o 2MV padrão, o que vai acontecer? Eu vou querer comprar a partir desse cara aqui, tá bom? Isso é uma coisa que não... Deixa eu até aumentar para ficar mais claro, tá? Por quê? Porque aqui ele ficou verde, né? Ou seja, tinha branco, branco, eu estava olhando a carinha dos brancos, entendendo que tem as médias mínima e máxima de 20, por isso que eles mudam de cor. Eu vou querer comprar aqui. Compro aqui e deixo aqui embaixo. Ok, ó, funcionou. Mas não tá sozinho, tá? Não é qualquer lugar que eu vou fazer isso. Só que dá para ser mais agressivo, ok? Tipo assim, olha, eu estou num fundo, um fundo que é importante. Ele ficou de lado. Se eu tiver que fazer uma compra aqui, ó, esse é o gráfico de 5 minutos, tá? Se for um minuto, fica mais claro ainda, tá? A gente vai para lá daqui a pouco. É por aqui que eu vou querer fazer, ok? Então, um branco aqui, um vermelho, outro vermelhinho mais claro aqui, ou seja, uma vela positiva, mas ainda é vermelho. O que vai acontecer? Eu sei que ele, no mínimo ele volta aqui nas médias, ó. Ok. Se eu quiser a confirmação, eu tenho que esperar no mínimo esse cara aqui. Ou se eu quiser mais certeza ainda, a partir desse branco, um verde, eu entro, tá? Olha só. Mas aqui ele já foi muito, né? Entendeu? É isso. Olhando para o gráfico de 1 minuto, fica mais claro como que dá para fazer isso, tá? Vou voltar aqui pro... Olha só. Aí tem uma série de coisas aqui, né, que a gente olha, certo? Ó, olha só. Começou o dia, estava aqui embaixo. Olha só o verde aqui. Então, vou aumentar um pouquinho para ver. Se eu tiver que esperar só pelo 2MV, eu entraria aqui, tá? Tem os brancos e o verde aqui. O primeiro verde eu entro aqui, stop aqui embaixo e vai embora, tá? É isso. Basicamente, juntar nessas cores aqui para me dar segurança que quando, ó, tá cinza, tá branco, tal, ok, pintou um verde. Então, seria aqui que eu entraria, tá? Stop aqui embaixo, tá bom? É isso. Mas só que é o seguinte, aqui já foi muito, né? Então, vocês vão ver que eu trabalho mais agressivamente, usando muito o estocástico, ok? Por enquanto, era isso que eu queria mostrar. Primeiro, o entendimento de como é que muda essas cores. E dentro dessas mudanças de cores, o que realmente eu uso que é diferente um pouco, que vocês veem aí em vídeos falando de 2MV, ok? Inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Se você curtiu, dê seu like, faça críticas e dê sugestões. Ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe!